Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Há 5 anos temos esse encontro semanal, mas a partir de hoje, num formato novo, agora nós estamos ao vivo, são 19 horas e 35 minutos. Hoje é terça-feira, 1º de abril, e esse programa no qual nós conversamos os assuntos envolvendo o tema da Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica que você está convidado a dela participar todas as semanas às 10 da manhã em qualquer igreja cristã Maranata ou pelo nosso canal no YouTube. Estão aqui comigo os pastores Jerônimo Silva, Júlio Filgueiras e Douglas Spangero, a quem saúdo com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Paz do Senhor. E o nosso assunto desta semana são as características da obra do Espírito Santo no meio da Igreja Fiel, do povo de Deus, coletadas dentro da carta à Igreja de Sardes, que está no Apocalipse. É muito importante nós introduzirmos aqui que o conhecimento dessas características, esse conhecimento é fundamental, porque quando nós falamos daquilo que está baseado na palavra, que é profético, nós temos que buscar nos identificar. Porque, Júlio, o mais importante não é eu saber aquilo que tem que existir na minha vida. Isso é fundamental. Mas mais importante é eu viver aquilo que é o projeto de Deus para a minha vida. Fala um pouquinho dessa característica ou da importância de nós conhecermos e vivermos as características proféticas. Jesus chama a atenção disso quando ele disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então, a vontade do Senhor e a vontade do Espírito Santo é que o homem não seja apenas ouvinte da palavra de Deus, que ele vá à igreja num domingo à noite e participe de um culto, mas que esse culto, que essa mensagem, que essa palavra, que essa doutrina, que é a sã doutrina, a palavra revelada, tenha um efeito no seu coração. Se torne ali uma palavra viva, que o transforme, que o prepare para a volta de Jesus. E a palavra viva só é possível pela ação do Espírito Santo, senão é só letra. Exatamente. Essa é a nossa experiência, pastor Sérgio. A palavra viva, ela tem a ação do Espírito Santo e ela tem um efeito no coração do homem. Um desses efeitos, nós podemos trazer aqui, é a transformação de vida. Amém. Então, a palavra viva, que é esta palavra que tem esta ação profunda do Espírito Santo, entra no coração do homem, trazendo uma vida que vem da eternidade. Ela é uma palavra viva. Por quê? Porque a vida que ela traz é uma vida eterna. E gera no coração do homem essa transformação. Até porque quando a gente fala em transformação, muita coisa pode levar as pessoas e até famílias a transformações, a mudanças. Pode ser um impacto financeiro que gera um benefício e uma mudança no cotidiano da vida de uma família, ou às vezes vem uma notícia ruim, negativa. Isso vai trazer o seu prejuízo, o seu dano. São transformações, as sociedades se movimentam e vão mudando a todo tempo, a cultura, o conhecimento. Agora, transformação da alma, do interior, tirar o homem das trevas e trazê-lo para a luz, isso só um pode fazer. Só Jesus. Amém. Aleluia. Apenas Jesus. Amém, Jesus. E mais ninguém. E é importante dizermos o seguinte, pastor Sérgio, o homem, ele não pode trazer as características dele, os pensamentos dele, a filosofia, os entendimentos, Amém. Mas não. A característica do servo, da igreja fiel, é uma característica bíblica, que vem de Deus. Ele que diz qual é a característica da igreja. Ele que diz qual é a característica daqueles que serão arrebatados. Porque fora isso, é opinião, é a mente humana, é a razão naquilo que é espiritual. E não deve ser assim. A razão é para as coisas
racionais. Agora, o que é espiritual é governo do Espírito Santo. Glória a Bendito Deus. seja E é o ele Senhor. quem dá forma e diz quais são as características desta igreja. Glória a Deus. E o que nos cabe é deixar que o Espírito Santo governe. Amém. Nesta semana, nas perguntas, nos assuntos tratados, o foco é o capítulo 3 de Apocalipse, os versos 1 a 4 e também o versículo 6. Não dá tempo da gente falar tudo e o nosso objetivo aqui, isso é importante para o irmão, para a irmã, o senhor, a senhora. Qual é o nosso objetivo nesse programa? É o fortalecimento da doutrina, do ensino, que não dispensa que cada um se esforce, estude, se aplique, participe. Né? Nós temos o sistema, todas as igrejas sabem, recebem através dos diáconos, responsáveis de grupos, secretárias, recebem o link para mandar a sua participação. Mas por que isso é importante? É por causa do número da contagem? Não, é porque na didática não se abre mão, na melhor didática, de que o aluno, o ouvinte, o aprendiz, e todos nós estamos aprendendo de alguma forma, na didática é essencial que a pessoa ouça, veja também, mas que ela pratique, que ela exercite. Então, não deixe de enviar a sua participação, seja extraindo partes daquilo que estamos trazendo, seja nos grupos das igrejas que da mesma forma estão participando. Inclusive, pastor Sérgio, aqueles irmãos que estão aqui conosco podem enviar também as participações aqui no chat. Também interajam conosco. Quem estiver assistindo pelo Quem YouTube. estiver assistindo pelo YouTube, às vezes está voltando do trabalho, não deu tempo de chegar na igreja ainda, está dentro do ônibus, dentro do metrô, está dentro do Uber, mas pode estar aqui participando e aprendendo mais da palavra do Senhor. Ou a pessoa dentro do próprio templo, participando, pode pegar um celular, interagir, fazer uma pergunta talvez, Sim. uma colocação. Os Claro. jovens, inclusive, né, pastores aqui, podem ajudar aqueles que são mais anciãos e que não tenham certa habilidade com o celular ou com o computador para enviar sua contribuição. Nós pedimos os jovens que ajudem também essas pessoas a enviarem a sua contribuição. No verso 2 de capítulo 3 de Apocalipse, fala da necessidade de vigilância. Ser vigilante. É uma expressão que nós poderíamos e podemos falar muita coisa dela, até trazendo a história bíblica, porque Adão, Eva, as primeiras criaturas, homens, houve a desobediência, sim, houve a partir também da ausência de vigilância. Então, ser vigilante significa também fortalecer a fé. Fala um pouquinho da vigilância, algum exemplo. Pastor Sérgio, quando eu vejo essa palavra vigilante, vem à minha mente sempre a figura dos vigias sobre as muralhas, né? Uma figura muito típica dos tempos bíblicos. E quem vigia, ele está ali para guardar algo que é precioso. Amém. Ninguém vai vigiar algo sem valor. Então, esse apelo Maravilha. do Espírito Santo, Glória a essa Deus. chamada à vigilância, é porque nós temos algo muito especial que Deus nos deu: a salvação, a vida Aleluia. eterna, o Espírito Santo. Então, este apelo, este conselho, é para que nós possamos guardar isso que nós temos de maior valor. Então, a vigilância é estar de prontidão. Nas caladas da noite, os vigias ficavam sobre as muralhas da cidade, observando o que acontecia, para que a cidade pudesse dormir em paz. Então, nós vivemos uma noite espiritual e é importante que, nesse período, nós sejamos vigilantes para guardar aquilo que Deus nos deu. E tem um texto, Mateus 26, 41, palavras do Senhor Jesus ditas na véspera dele ser preso e levado posteriormente à cruz. Vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É uma batalha Sim. entre a carne e o espírito. Exato. Porque
a vigilância ela faz parte da vida do servo. Porque você tem carne, não tem jeito, nós somos feitos de carne. A nossa natureza humana, ela é errante. Nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo, mas nós também temos o Espírito Santo na nossa vida. Amém. O Espírito está pronto, ou seja, o Espírito Santo está pronto, ele está sobre nós, ele está dentro de nós, é o selo que nos identifica. Ou seja, mas há algo que nós precisamos ter, essa vigilância, há um alerta, a carne é fraca. A mente é fraca, ela é levada por pensamentos, ela pode ser enganada, ela pode ser distorcida, ela pode ser ludibriada. O espírito não, mas a mente, a carne é fraca. Mas nós recebemos o espírito de fortaleza do Senhor. Amém. Glória a Deus. Uma das características que está em Isaías 11, versículo 2, sobre as operações do Espírito Santo. A carne é fraca. Meu irmão, às vezes você pode estar passando até por um momento difícil. Está duvidando, está com problema, está passando por investidas, mas você pode clamar ao Senhor e o Senhor pode derramar sobre a sua vida o espírito de fortaleza. Glória a Deus. Para que você possa vencer a carne e estar diante de Deus. Quando nós olhamos, inclusive, na igreja de Sardes, que foi onde aconteceram os avivamentos, e isso faz parte da nossa história como igreja. A nossa história não é uma instituição familiar, não é um projeto humano, mas nós somos um cumprimento de uma profecia, de que o Amém. Espírito Santo seria derramado. Olha, Amém. Então, em vários grupos, as pessoas começaram a receber o batismo com o Espírito Santo, experiência com os dons espirituais. E essa vigilância é a nossa maior preocupação como igreja fiel. Não perder aquilo que o pastor Douglas colocou muito bem, você guardar algo precioso. O que há de mais precioso que nós temos? É a presença do Espírito Santo no nosso meio. Os dons espirituais, a palavra revelada. E a Bíblia chega a dizer, quando nós já temos estudado aqui, por exemplo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Uma igreja que vigiou e guardou em todas as suas fases um remanescente que guardou aquilo que ela recebia do Espírito Santo, que é precioso. Pastor Sérgio, olha, os irmãos estão aqui participando. Amém. Muitas contribuições aqui, participações, né? Aqui o irmão Thales colocou vigilância e fortalecimento na fé. Podemos tirar a lição de que, mesmo em meio à corrupção e ao descuido espiritual que está aí no mundo, aqueles que permanecem vigilantes e fiéis serão recompensados. Que maravilha. Glória a Deus. Glória a E Jesus. com base, nós tínhamos deixado pronto um versículo que converge com o que o irmão Thales disse, que está em 1 Coríntios 16, 13. Vigiai, estáis firmes, ou estai firmes na fé. Portai-vos varonilmente, ou seja, aquele que não desiste, não retrocede, Que luta, que luta. que não desiste. Porque firme é alguém que tem uma experiência inabalável. É isso mesmo. Porque aquele que está firme, ele pode passar por tribulações, ele pode ser tentado, ele pode ter as suas batalhas internas, mas quando nós estamos firmes na fé, ou seja, firmes em Jesus, Amém. nós prevalecemos. Ó. Glória a E Deus. na ação do Espírito Santo. Até porque Sardes fala dos restantes. Ou seja, esse povo aqui é composto pelos restantes em meio ao mundo que está posto no maligno, que já fez a sua escolha, a sua decisão, porque o cristianismo, dentro do rótulo que se tornou, não tem recuperação. Mas o homem tem. Glória a Deus. O homem, ele pode se converter ao Senhor, se arrepender e se juntar aos restantes que não têm acordo com o mundo, com o pecado, Glória a com a Deus. tradição. Glória a Deus. Não os voltam aos rudimentos do passado. Porque, inclusive, pastor Sérgio, salvação é um resgate. Amém? Você é resgatado Glórias a Deus. de um mundo em trevas, de uma vida de pecado, e o Senhor te traz para junto dos restantes, daqueles que hão de herdar a salvação. Glória a Deus. Glória a Jesus. E é muito importante porque um versículo aqui que a gente está estudando muito sobre ele é aquele texto que diz assim: tens o nome de quem vives,
mas não está vivo, mas está morto. Está Então, morto. o cristianismo é um nome de vivos. Cristianismo. Mas quando você vai ver, na essência, não há uma operação do Espírito Santo, há um desvio doutrinário. As pessoas estão olhando para o homem ao invés de olhar para Jesus, estão olhando para um grande líder ao invés de olhar, de receber a bênção do Espírito Santo. Mas a nossa preocupação é ter o nome de quem vive e está vivo verdadeiramente. Amém. Glória a Deus. Ser chamado pelo seu nome no arrebatamento, que o nosso nome será pronunciado pelo Senhor Jesus. Não é só ter uma Bíblia como palavra de vida, que tem até o seu valor, mas é ter a Bíblia como uma palavra viva. Aleluia. Glória a Conhecer o caminho e andar Glória a nele. Glória a Deus. Até se o pastor Sérgio me permite, aquele texto, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. O que é importante? Deus não tirou o homem da posição de vigilância. Ele falou, olha, se o Senhor não guardar, ou seja, se o Senhor não sustentar, não abençoar, você vai vigiar à toa. Em vão vai ser. Mas Deus não tirou a responsabilidade da vigilância. Amém. Ou seja, o homem precisa Que é vigiar. a nossa parte. É a nossa parte. E a parte dele é nos guardar. Glória É a o Deus. milagre. Exatamente. Você está vigiando, Deus está sustentando, Glória a vem dons Deus. espirituais, Aleluia. vem Amém. livramentos, Glória a vem Deus. resposta, vem Bendito ação do seja o poder Senhor. do sangue de Jesus Glória a Deus. sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus. Apocalipse, já no verso 3, diz assim, lembra-te, pois, capítulo 3, naturalmente, do que tens recebido e ouvido e guarda-o. É a necessidade que existe de conservar tudo aquilo que o Senhor tem dado. O que o Senhor tem dado. Historicamente, pastor Sérgio, nós já mencionamos, o Espírito Santo começou a ser derramado nesse último momento da igreja sobre vários grupos. E qual foi a nossa preocupação? A preocupação da obra que Deus está fazendo no nosso meio. Foi e é. Reter, e continua sendo. Reter aquilo que Deus está Amém. fazendo. Que não fosse somente um derramar do Espírito Santo e depois aquilo se acabasse, mas nós queremos a palavra revelada, nós queremos a experiência de corpo, disciplina, obediência, sermos forjados e preparados para o arrebatamento. Ou seja, o Espírito Santo está sendo derramado, o pastor Gideon usa sempre esse exemplo. O fogo está caindo, mas não pode ser em cima do sofá. Tem que ser no fogão, onde vai ter o alimento. Então, é o derramar do Espírito Santo, mas com o governo do Espírito Santo na vida da igreja. É guardar aquilo que nós estamos recebendo para a edificação, para o crescimento da obra do Espírito Santo, salvação de vidas e a promoção de uma só coisa, a salvação, o arrebatamento da igreja, o Amém. Espírito Santo, e não de homem Glória a algum, Deus. de uma instituição, mas do projeto de Glória a Amém. salvação. Jesus. Glória a Deus. É porque salvação é algo dinâmico. É algo dinâmico. Quando nós vemos a profecia de Joel 2:28, fala, derramarei do meu espírito. Ou seja, derramar é virar mesmo. É como se, no original, como se derramar um líquido, virar um líquido. E continuarei derramando. E continuarei derramando. Aí você vai e pega em Apocalipse. O que tens ouvido, recebido, retende-o. Se você não guarda aquele líquido, ele vai para onde? Ele se perder, perde. né? Mas quando você retém, ou seja, retém a bênção do Espírito, retém a operação do Senhor, Glória a você Deus. tem ali um momento de muitas operações do É Espírito o Santo. coração cheio, né, pastor Gerardo? É o Do coração Espírito Santo. cheio. Perdão. Pode continuar, pastor. Não, e lembrar os nossos irmãos, pastor Sérgio, né, que nós estamos ao vivo aqui e que os irmãos Verdade. estão São participando. 19 horas e 54 minutos, dia 1º de abril. O pastor Sérgio tem muitas participações. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitas, muitas, Glória a e Deus. muitas participações interessantes. Pastor Douglas, eu falo depois do companheiro. Não, por favor, pode falar. Olha, tem uma participação aqui muito boa. Olha, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Recebemos o Espírito Santo, aquele que tem ditado todas as coisas para a igreja fiel, levando-nos a conhecer as revelações Que e maravilha, a hein? conservar as nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Jesus. A fé e a experiência com Deus, se não houver continuidade, de que vai adiantar? 1 Pedro 1:2 fala, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, ou seja, é uma salvação que vem como um ato, Deus elege, o Senhor Jesus chama, proporciona o encontro do homem com Deus, o Espírito Santo visita,
mas você tem que ser fiel até a morte. É uma carreira que necessita ser É um acabada. processo, né, pastor Sérgio? É um processo. E interessante, quando nós falamos de salvação, há um versículo, uma fala do Senhor Jesus que fala assim, todo aquele que o Pai me dá, vem a mim, e de maneira nenhuma lançarei fora. Amém. Mas uma expressão dentro desse versículo é aquele que vem a mim e continua vindo. Por isso que a salvação é dinâmica. E esse dinamismo, ele tem o auxílio do Espírito Santo. Glória a Deus. Santificação, nós podemos dizer, pastor Sérgio, aos irmãos que estão na igreja, aqueles que nos acompanham pelo YouTube, santificação, nós podemos dizer que está ligado à obediência. Amém. O homem, quando obedece, ele tem esta operação de santificação na sua vida. O Espírito Santo agindo para que o homem seja cada vez mais submisso à voz do Senhor. Então, essa salvação, esta eleição, quando Jesus nos chama para a sua presença, ele deseja que nós obedeçamos à voz do Espírito Santo nesse caminho rumo à Bendito eternidade. seja. Esse Senhor. processo da salvação, inclusive, há um texto bíblico que diz o seguinte: sede firmes e constantes. Amém. Então não é só ser firme, é ser constante. O Sérgio ficou firme por 3 meses e depois desistiu. Não é isso. Não é isso, pastor Sérgio. Que seja por 50 anos. Até a morte. Aquele que for fiel até a morte. Amém. Não é isso? E ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. É ser firme, mas também ser constante. Não Sempre é abundante. Firmeza de 3 meses? Não. É uma vida inteira. Glória a Deus. E há um pastor que diz o seguinte: é só até a morte. É pouco. É só até a morte. O que são esses anos comparado a uma eternidade? Amém. É só até a morte. Pastor Gideuti, hoje pra gente, falou: obedecer é entender o momento profético que estamos vivendo. Amém. Muitos estão sem entender o momento profético. Já receberam uma bênção, receberam um batismo com o Espírito Santo, receberam uma visitação, mas não entendem o momento profético. Obedecer é você entender o que o Espírito Santo está revelando para este momento. O que o Espírito Santo está querendo fazer neste momento. Porque você, não, o Senhor, as operações do Espírito Santo cessaram na igreja primitiva. Foram só para os apóstolos no começo da igreja. Não. Obediência é quando você entende, olha, o Espírito Santo continua operando Amém. de forma maravilhosa. Glória a Deus. Aqui, pastor Sérgio, obediência. Os restantes vivem em obediência, amando a palavra de Deus. Se me amardes e guardarem os meus mandamentos. A nossa irmã Joelma enviou. Que no verso 4 do capítulo 3 de Apocalipse, fala dos restantes, pessoas que não contaminaram as suas vestes. Ou seja, tudo que nós estamos trazendo aqui, o propósito maior é que eu, você, a senhora, o irmão, o jovem, o adolescente, em meio ao mundo que aí está, não se contamine. Saiba dizer não. Porque as escolhas são postas diante de nós a todo tempo. É uma situação do trabalho, é a batalha interior da carne contra o espírito, são as investidas na mente, as redes sociais, as mensagens que vão chegando. Nós temos que fazer a melhor escolha. Eu não vou me contaminar. Eu faço parte, em nome pelo sangue de Jesus, Amém. eu faço parte dos restantes. Sou fiel, né? Amém. Sou fiel. É na misericórdia, porque ninguém aqui tem superpoder. Ao contrário, nós somos pobres e necessitados, mas o poder do Glória a sangue Deus. de Glória a Jesus Deus. é o que Aleluia. nos sustenta. Glória a Deus. Glória a Há um Jesus. texto que fala assim, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Amém. Amém. Só o Espírito Santo. né? Glória a Deus. Só o Espírito Santo. E o verso 6 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele tem falado. Amém. E ele quer falar. E se nós dermos ouvido, porque dar ouvidos ao que o Espírito Santo está falando às igrejas, significa estar pronto a ouvir, obviamente, mas a atender. Está muito dentro, né, pastor Claro. Sérgio, daquilo que o pastor Jerônimo mencionou.
qual é o momento profético em que nós estamos vivendo. Amém. O Espírito Santo, através da palavra revelada, ele vai nos mostrar, não somente quando nós abrimos a palavra de Deus, o contexto histórico, bíblico, mas um contexto profético. Um exemplo disso, você tem a história de Abraão, quando envia lá o servo para trazer uma esposa para o seu filho. Historicamente, era o casamento de Isaac. Mas profeticamente, estava ali um mistério. O Pai enviando o Espírito Santo para preparar a igreja para o encontro com Jesus. Então, a palavra de Deus, em todo tempo, a palavra revelada vai nos mostrar aquilo que o Espírito Santo está dizendo à igreja. E nessa última hora, o que é que o Espírito Santo está dizendo? Não é o que o homem pensa, não é a nossa opinião, é aquilo que é profético. Jesus está às portas, Jesus Amém. vai Glória a voltar. Deus. Amém. Aquelas perguntas, né? Quando será a última mensagem? Hoje. Amém. Qual é a Amém. última Porque mensagem? nós não sabemos o nosso Quem é o tempo mensageiro, também. né? Quem é o mensageiro? Não somos nós, é o Espírito Santo através da Amém. igreja fiel, porque a Amém. igreja Glória é a Deus. mestra, porque ela tem E o qual é a Espírito mensagem? Santo. Jesus vai voltar. Amém. E arrependei-vos. 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 Porque Jesus em E breve pra- virá. estamos quase fechando, são 8 horas e mais 1 minuto. Mas há um texto que nós vamos colocar aqui, Romanos 6, 22, que emoldura tudo aquilo que trouxemos nesta ocasião. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, os restantes, Sardes, tendes o vosso fruto para a santificação, a escolha e, por fim, a vida eterna Aleluia. e vida eterna com Deus. Bom, primeiro já podemos glorificar, porque Ele nos libertou do Glória a pecado. Deus. Bendito seja o nome do O Senhor. irmão que está na igreja, participando aqui conosco, você foi liberto por Jesus. Aleluia. Amém. E agora o Espírito Santo está sobre a sua vida e você tem que viver uma vida em santificação. O Pai te elegeu, o Filho te chamou e apagou seus pecados. Amém. E o Espírito Santo está agora na jornada contigo, Glória a Deus. te dizendo o que deve fazer, o que não deve fazer, falando as profecias, mostrando as revelações, te dando discernimento para que o fruto da santificação ele esteja na sua vida. A obediência, a fé, a uma vida em comunhão com o Senhor e, por fim, a vida eterna. Glória a Aleluia. Jesus. Nós temos o presente de ter o Espírito Santo nos conduzindo aqui nesta vida. O Espírito Santo que nos consola, que nos liberta, que cura, que faz tantas operações, Bendito a seja o multiforme Senhor. graça do Glória a Senhor. Deus. Glória a Mas Deus. o melhor será quando o Espírito Santo nos levar nas nuvens, Jesus nos encontrar conosco nos ares celestiais e entrarmos para uma vida Glória eterna a com Deus. Ele em Jerusalém. Amém. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Louvado seja Deus. O assunto é muito edificante, mas nós temos o nosso tempo. A você que está participando, lembramos, não deixe de enviar pelo sistema da igreja que você recebe. Eu não sei como é que é. Pergunta ao diácono, a um jovem da igreja, ao seu pastor. Não deixe de se dedicar um pouquinho mais, pegar um extrato daquilo que foi dito, daquilo que a sua igreja está trabalhando e mandar lá no sistema do presbitério para que todos sejam edificados. Você pode fazê-lo também por vídeo, além de mensagem, tudo que nós recebemos a cada semana. Assim estamos encerrados e, se Deus quiser, estaremos juntos na próxima Amém. semana. A paz do Senhor. Paz A paz do Senhor. Paz do Amém.